Bom, vamos lá. Iniciando a nossa super aula aí, tá? Uma aula que a gente vai trabalhar todos os conceitos da manipulação bancária, dessa metodologia operacional, tá bom? E aí, para começar, para a gente iniciar, eu dividi aqui em três tópicos, tá? Primeiro tópico, a lei que rege o mercado, oferta e demanda. Segundo tópico, zonas de rejeição. E terceiro tópico, manipulação bancária, tá? Que é o falso rompimento. Bom, vamos lá. Para a gente trabalhar, eu preparei um PDF para vocês e eu vou trabalhar em cima disso aí, tá? Vamos falar sobre zonas de rejeição, ó. PDF da Start, B3, tá? Manipulação bancária, Day Trade. A gente vai pular aqui, fundamentos para operar no mercado, 12 razões pelas quais os trades perdem, análise de contexto, estrutura do plano de trade, enfim. A gente vai lá para oferta e demanda, tá? A lei que rege o mercado, oferta e demanda. O conceito de oferta e demanda está baseado na liquidez, que é o encontro entre um comprador e um vendedor. Tá bom? Vamos lá. O conceito de liquidez no mercado é muito fácil de entender. Pensa comigo, tá? Vamos imaginar. Você quer comprar um tomate, tá? Você acordou e decidiu comprar um tomate. Você vai até a feira e procura por um vendedor de tomate. Quando esse encontro acontece, nós temos o que? Um comprador de tomate, que no caso é você, e um vendedor de tomate, que é o carinha que está lá na feira trabalhando, vendendo os tomates. O resultado disso é o que? É o negócio, tá? Dá negócio, ou seja, tem liquidez, onde o comprador encontra um vendedor, tá? No caso você encontra um vendedor, alguém disposto a te vender o produto que você quer, e o vendedor encontra um comprador, tá? Ou seja, o vendedor de tomate, ele encontra alguém interessado em comprar a mercadoria dele. Então é bem simples, tá? O conceito de liquidez podemos definir nessa lógica. Se você quer vender, precisa vender para alguém disposto a comprar naquele preço. Se você quer comprar, precisa comprar de alguém disposto a vender naquele preço. Tá? Então essa fica a lógica, tá? De oferta e demanda, para a gente encontrar liquidez no gráfico. Essa fica a lógica, um exemplo aí da nossa vida, né? Da nossa rotina, do dia a dia, trazendo para o mercado. Então, a gente pode trabalhar em cima disso, tá? No seguinte conceito. Você tem um celular e você quer vender o celular por R$ 1.100. Então, se você tem um celular, você é o dono do celular, você quer vender por R$ 1.100, você precisa de quê? Você precisa encontrar um comprador disposto a te pagar R$ 1.100, que é o valor que você quer. Então, no gráfico, trazendo essa lógica para o gráfico, é o seguinte, pessoal. Imagine o player que está comprando aqui, ó, nesse fundo. O que ele precisa para entrar a mercado aqui? O que ele precisa para ter liquidez para ele comprar aqui nessa região? Ele precisa atrair vendedores, tá? Ou seja, eu preciso, se eu quero comprar aqui nessa região, ó, essa região está no 104.960. Eu preciso achar vendedores, alguém disposto a vender o ativo aqui, a gente está falando de mini índice, vendeu o mini índice a 104.960 mil para eu comprar. Ou seja, ele está vendendo para mim, tá? E aí a gente vai entrar na briga. Se ele vai achar liquidez suficiente para vender mais do que os lotes que eu tenho na compra. E aí sim a gente vai decidir, tá? Para onde vai a direção do ativo, tá? Se tiver mais vendedor, o gráfico vai cair. Se tiver mais comprador, o gráfico vai subir, tá bom? Então, a liquidez é o encontro entre um comprador e um vendedor, tá? E aí é só inverter a lógica. Se no caso eu quero comprar, eu preciso achar vendedor disposto a me vender naquele preço que eu quero comprar, tá? Se eu quero vender, eu preciso achar comprador disposto a comprar aqui, que é onde eu quero vender, tá? Então é o encontro de um comprador e um vendedor. Esse é o conceito, essa é a lei que rege o mercado, tá? O mercado ele se movimenta em torno disso, da oferta e demanda, tá? E o encontro resulta na liquidez, tá ok?
Isso é muito simples, tá? Muito simples. E aí, quando você consegue trazer essa lógica para o mercado, você começa a entender o porquê de cada movimento, tá? Por que o preço parou ali? Por que aqui é uma região de briga? Por que aqui é uma zona de rejeição? Porque tudo está caminhando ao redor da oferta e demanda, beleza? Então vamos lá para o segundo tópico, zonas de rejeição. Vamos voltar lá para o PDF. Zonas de rejeição. A zona de rejeição tem como característica a região onde o preço chega e ocorre uma espécie de rejeição, né? Logicamente, o nome já diz. E qual a importância desse movimento? Bom, vamos lá. A partir que nós entendemos o conceito de liquidez no mercado, quando acontece a zona de rejeição, entende-se que big players atuaram naquela região. Pessoal, vamos lá, só um adendo aqui. Big player, ele não é um ciclaninho, né? Ele não é o Joãozinho que é milionário. Não, um big player, pessoal, quando a gente se refere a big players, a gente está se referindo a bancos, tesourarias de bancos, tá? Então só um exemplo aqui, tá? Aí é um Bradesco comprando aqui e um Itaú vendendo aqui em cima. Então é um big player aqui batendo na ponta vendedora e outro big player batendo aqui na ponta compradora, tá? Então a gente não está falando de pessoa física, a gente está falando de bancos, tá? Big players são bancos. A partir que nós entendemos o conceito de liquidez no mercado, quando acontece a zona de rejeição, entende-se que big players atuaram naquela região, ou seja, bancos, grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, JP Morgan, JBS, atuaram naquela região. E uma das pontas conseguiu absorver os lotes e jogar o preço para cima ou para baixo. Quando nos referimos à ponta, é designado ao que? Ponta comprada, ou seja, o player que está atuando na compra, e ponta vendida, que é o player que está atuando na venda. No exemplo acima, olha aqui. No exemplo acima, notamos que a ponta comprada absorveu os lotes, ou seja, quem vendeu serviu de liquidez para os comprados. Tá? Olha aqui. O cara que vendeu aqui, ó, onde está meu mouse, onde está a setinha, o comprador veio e absorveu todos os lotes dele, jogou o preço para cima. E aí ele jogou o preço para baixo de novo, né? Veio vendendo, vendendo, vendendo. E aqui aconteceu uma nova absorção. O comprador jogou para cima de novo. E aí ficou nesse movimento, né, e criou uma zona de rejeição. Uma zona de rejeição seria mais ou menos o que? Seria uma região no gráfico que o comprador, no caso aqui, tá? Nesse exemplo, o comprador não está deixando passar, ele está jogando lote a mercado aqui, ele está batendo a mercado. Ou seja, aqui ele bate 10 mil contratos, aqui ele bate mais 10 mil, aqui ele bate mais 10 mil, enfim. Então ele cria uma estrutura operacional. Ele fica posicionado no gráfico aqui. E o stop dele, logicamente, vai estar aqui para baixo. Tá? Assim como o stop do vendido vai estar aqui para cima. Tá ok? Mas como aconteceu uma absorção do comprado, quem está mais pesado, tanto que jogou o preço para cima, é o comprado. Tá? É a ponta compradora aqui. Então o stop de quem vai sangrar mais, quando eu digo sangrar mais, é se o preço vier aqui e pegar o stop do comprador, o preço vai desabar para baixo. Porque ele está mais alavancado, não é nem alavancado, mas ele está mais pesado, está com mais lote do que o vendedor. Entendeu? É como o comprador tivesse com 100 mil contratos e o vendedor tivesse com 10 mil. Ou seja, o stop do comprador vai ser muito maior. E um stop maior resulta no movimento maior também quando ele estopar, no caso. Tá? Porque ele vai ter que fechar a operação e se ele está comprado, quando ele for fechar, ele tem que vender. Tá? Isso a gente vai ver mais pra frente. Vamos lá. Os big players que atuaram na ponta comprada tiveram sucesso defendendo determinada região. Olha aqui, eles defenderam a região, jogou o preço para cima. O preço nem veio aqui pegar o stop dele, porque se pegasse ia correr para baixo. Tiveram sucesso defendendo determinada região, colocando o preço para trabalhar acima da zona de rejeição. Então quer dizer que só tivemos big players atuando na compra? Bom, vamos lá. Quem deu liquidez para o big player? No caso, olha aqui as setinhas. Quem deu liquidez para esse big player atuar aqui na compra? Tá? Quem deu liquidez para esse banco se posicionar aqui? Big player é o termo que usamos para se referir
a um player que possui grande quantidade de lotes, tá? E não estamos nos referindo a trades pessoa física, como eu já falei, tá? Os big players são traders institucionais contratados por instituições financeiras, tá? Como os grandes bancos nacionais e internacionais. E aí tá os exemplos: Itaú, Bradesco, BTG, enfim, esses caras são os big players, tá ok? Só daí temos um parâmetro da quantidade de lotes de um trader institucional. Nós já entendemos o conceito de liquidez alguns tópicos atrás, tá? Em cima disso fica claro que a briga de um big player não é contra a pessoa física. Ou seja, esse carinha aqui, vamos supor que é o Itaú que está comprando aqui, se posicionando. Ele não está atrás do meu 10 contratinho, do seu 5 contratinhos de mini índice que você opera. Aqui é briga de peixe grande, irmão. Aqui é briga de tubarão contra tubarão. É Itaú contra Bradesco, aqui um querendo estopar o outro, tá? E no meio disso, se você é um trader pessoa física, assim como eu, se você não sabe onde está a liquidez, você acaba se tornando a liquidez de forma parcial, tá? E é isso que eu vou falar aqui à frente, ó. Pessoas físicas na bolsa não seriam capazes de prover tamanha liquidez de maneira integral para um big player, mas de maneira parcial, digamos que sim. Imagine comigo, 1000 pessoas físicas, no caso, eu, você e mais 998 pessoas, vendendo 10 contratos no mini índice, todo mundo no mesmo preço. Isso resultaria num total de 10.000 contratos, certo? Esses 10.000 contratos representam somente uma mão de um trade institucional. Quando eu falo uma mão, é tipo como se fosse uma parcial. Digamos que a mão completa, a mão integral de um big player, vamos botar aí que é 50.000 contratos de mini índice, 100.000 contratos de mini índice. Então 10.000 contratos para ele representa nada, entendeu? Representa nada. Então a briga de um big player é contra outro big player. E no meio dessa briga, se você não souber onde está a liquidez, se você não souber se posicionar, você vai perder dinheiro, tá? Então é isso que eu falo aqui, ó. Então não é o bastante para um big player colocar todos os lotes que ele tem disponível em caixa no mercado. Esse um contratinho que você tem, esse 5 contratinhos que você não interessa para o big player, tá? Quando ele está montando posição. Concluímos que na imagem acima, o big player na ponta comprada conseguiu defender e montar a zona de rejeição. Isso é óbvio, né? A gente tá, olha aqui, conseguiu defender. Concluímos que ele conseguiu defender a zona de rejeição e isso foi em decorrência da presença de outro big player batendo na ponta vendedora. O player na ponta vendedora não obteve sucesso e assim ele acabou servindo de liquidez. Tá? Assim como pessoas físicas também que venderam ali. Mas a principal, o big player que atuou na ponta comprada e obteve sucesso, ele só conseguiu se posicionar no mercado. Quando eu falo se posicionar, ele só conseguiu entrar no mercado, porque tem uma diferença muito grande de um trader pessoa física como eu para um trader profissional. Não é nenhum profissional, mas um trader institucional, um banco. Voltando aqui para o Profit, olha aqui. Quando o preço ele atinge esse patamar, qualquer patamar aqui de preço, eu venho aqui no meu Profit e aperto o botão comprar mercado, eu entro, eu me posiciono aqui, eu estopo aqui. Eu não tenho problema de liquidez. Por quê? Eu opero com 10, com 20 contratos, 50 contratos, ou seja, muito pouco. Agora imagina se eu sou um big player e eu tenho que bater aqui, tenho que botar no mercado 50.000 minis contratos. Então tem que bater 10.000 aqui, 10.000 aqui, 10.000 aqui. Eu não vou encontrar liquidez, tá? Eu não vou encontrar liquidez assim para entrar a mercado. Então, quando eu falo assim, no meio disso tudo, obviamente, voltando aqui, a presença de outro big play batendo na ponta vendedora não obteve sucesso, assim serviu de liquidez. Ou seja, o big play para ele entrar no mercado, ele não tem essa facilidade que a gente tem, tá? A gente aperta aqui o botão do Profit de comprar mercado. Se você quer entrar aqui, ó, comprando, você entra com seus 5 contratos, 50 contratos, enfim, você entra no mercado.
Um big player não consegue botar 10 mil lotes de uma vez a mercado, não consegue botar 50 mil lotes a mercado. Então, é toda uma estratégia para ele entrar. Então, se é uma estratégia para ele abrir posição, imagina para ele fechar a posição, também é uma estratégia. Então, fica muito mais fácil tomar posição sabendo onde está a liquidez. Para a gente, que é pessoa física, a gente vai remar junto com eles. E é isso que a gente vai ver mais para frente. Vamos lá. No meio disso tudo, obviamente, temos os trades de pessoa física que tentaram operar rompimento e serviram também de liquidez, de maneira parcial não integral. Ou seja, o carinha aqui, ó, trade de pessoa física, que tentou vender aqui para operar o rompimento para baixo, serviu de liquidez, porque o Big Play atuando aqui na compra absorveu, pegou seus 5 contratinhos aí, enfim, de maneira parcial, não integral, porque ele 5 contratinhos não faz a mão completa de um Big Player. Então por isso que é a maneira parcial. Portanto, é muito importante estar ciente sobre a posição dos players, identificar a região de briga da ponta comprada e vendida e abrir posição junto à ponta vencedora. Nós, traders, pessoas físicas, pessoa física, de maneira geral não temos problemas de falta de liquidez. A partir do momento que usarmos isso ao nosso favor, teremos uma vantagem à frente àqueles que não conhecem determinados conceitos do mercado. Então, o que eu quero dizer? Se aqui, olha aqui, eu identifiquei essa zona de rejeição, que é uma zona que se o preço está trabalhando abaixo dela, o preço está trabalhando aqui, quando chegar aqui eu vou ter briga, vou ter vendedor defendendo essa região aqui. E se conseguir estopar, vai correr para cima. Então, por isso que aqui tem esse cifrão, porque aqui é uma região de liquidez, uma região que tem dinheiro, que tem stop aqui para cima, entendeu? Então é o seguinte, uma região de rejeição, ela é uma região onde big players estão atuando, ou na ponta comprada ou na ponta vendida. E como é que eu vou saber se é vendido ou comprado? É só você imaginar o seguinte, zona de rejeição nada mais é que suporte e resistência. Então por isso que eu falo, é mais, isso aqui, essa metodologia é mais do mesmo. Só que é mais do mesmo ensinado da maneira correta. Porque a gente aprendeu, eu aprendi, falo por mim mesmo, eu aprendi o seguinte, que esse fundo é fundo, que esse fundo é fundo, que esse fundo é esse topo é topo. Enfim, foi ensinado pra gente que qualquer fundo é fundo e qualquer topo é topo. E não é assim. Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter achar a região de liquidez para considerar aquilo ali um topo de verdade, um fundo consistente, onde eu tenho big plays que quando o preço chegar ali vai ter defesa, vai tentar defender, e se não conseguir defender vai ter stop, então eu vou conseguir lucrar ou defendendo junto com ele ou aproveitando do stop dele. Então essa é a diferença de saber identificar as zonas de rejeição, que nada mais é que suporte e resistência. Então, se o preço está trabalhando, por exemplo, aqui, eu mandei lá no grupo na sexta-feira, para operar aqui no dia 24, essa região de zona de rejeição. Então, se o preço abriu abaixo dela, aqui é uma região que vai ter vendedores, tá? Que aqui é um topo. Se o preço trabalhando abaixo, quando o preço chegar aqui, vai ter briga. E se não conseguir brigar aqui, o vendedor conseguir defender, ele vai ter que estopar aqui e o preço vai subir reto. Porque se ele está vendido, quando ele for estopar, ele vai ter que comprar para fechar a posição. Se você está comprado, quando você for fechar, encerrar essa compra, você tem que vender. Se você está vendido, quando você for encerrar essa venda, você vai ter que comprar. Então, se ele está vendido aqui, com preço médio aqui, tá? O preço médio dele está aqui. Quando ele for comprar aqui, ele está comprando no prejuízo, ou seja, ele está estopando. Agora imagine se ele tivesse, ele está vendido aqui, com o preço médio aqui, e ele começa a comprar aqui. Ou seja, ele está fechando a posição no lucro. E quando ele fechar, o preço vai subir, porque ele vai comprar junto com o comprador que está comprando aqui.
Então tem duas formas de compra e de venda. Tem a compra, que é um big play encerrando a posição dele, e tem a compra, que é um outro big play montando a posição dele aqui embaixo. Então você vê que o buraco agora ele começa a ficar mais embaixo, porque você tem a possibilidade de ter venda aqui para fechar, encerrar essa posição de compra do big play que está comprado aqui, e eu tenho a possibilidade de venda aqui de um player que está estopando, tá? De um player que está estopando. E aí a gente começa a brincadeira de verdade para a gente identificar o que é um stop, o que é uma zeragem de posição, enfim. Não tem como, a gente não a gente está aqui especulando o mercado. A gente não tem certeza de nada. Só que tem maneiras, analisando o gráfico, de se posicionar aproveitando um stop, claro, de um banco, de um big player. De se posicionar claramente no gráfico numa defesa de região de um big player. Entendeu? Então, eu não quero saber se aqui foi zeragem, se aqui foi stop, se aqui foi zeragem. Irmão, eu quero entrar na boa. Entendeu? Eu quero entrar numa zona de rejeição, que eu sei que ali vai ter uma defesa, e se não tiver defesa, vai ter o stop dessa zona de rejeição e eu vou inverter a mão. Então eu estou entrando na boa. Eu não quero saber o porquê das coisas, porque o mercado é subjetivo, tá? Se você está atrás, se você é uma pessoa que está atrás de buscar a fórmula mágica do mercado, eu te digo que não existe. Sabe por que não existe? O mercado, o mercado é subjetivo. E ele sempre vai ser subjetivo. No dia que o mercado perder a sua subjetividade, ele deixa de ser mercado. Sabe por quê? Porque não vai ter aquela coisinha que a gente falou lá no início da aula. Não vai ter, ó, a lei que rege o mercado. Não vai ter. Quando o mercado deixar de ser subjetivo, ele vai ser algo concreto. E quando ele é algo concreto, ele não tem a lei que rege o mercado, que é oferta e demanda. Sabe por quê? Porque não vai ter um comprador e um vendedor. Vai ter somente comprador. Ou do contrário, vai ter somente vendedor. Tá? O mercado é subjetivo e essa subjetividade a gente tem que usar a nosso favor. Sabe por quê? Enquanto tem alguém comprando aqui, acreditando na compra, que o mercado vai subir, eu tenho alguém vendendo aqui, provendo a liquidez para esse cara que está comprando. Ou seja, eu tenho um player, um big play aqui, um big play A acreditando na venda, que o mercado vai cair, eu tenho um big play B acreditando que o mercado vai subir. Então o mercado é subjetivo. Tá? E sempre vai ser. Nenhum trade system assim, um indicador tal, não sei o que, babá, enfim, pintou de verde aqui é porque vai subir. Cara, é subjetivo. Só que dentro dessa metodologia fica claro o seguinte: as zonas de rejeição. E essas zonas de rejeição são zonas de liquidez. E zonas de liquidez é o seguinte: eu tomo posição aqui. Se estopar, eu inverto a mão, porque se estopar toda essa estrutura vai ter muita liquidez, ou seja, ele vai ter que estopar aqui um stop muito grande, então vai correr para cima mais de 500 pontos fácil. E se ele defender, que é o provável, o mercado vai cair. Então assim, tem como você especular o mercado de maneira menos difícil, de maneira mais óbvia. Porque isso aqui nada mais é que uma análise de fluxo. A gente está analisando o fluxo, só que no gráfico. Diretamente no gráfico de candle, certo? Então, pessoal, zona de rejeição é isso daí, tá? E agora a gente vai para o terceiro e último tópico, que é a manipulação bancária. A manipulação bancária, olha aqui. Vamos pegar uma zona de rejeição no intraday. O que seria intraday? Seria o pregão ali no dia, tá? O dia a dia do pregão, olha aqui. Dia 20 de abril. Olha o que o preço faz.
Ou seja, eu tenho um big player que está atuando aqui na compra, não está deixando o preço cair, o preço trabalhar aqui para baixo. Ele está fazendo uma zona de rejeição aqui. Ele não quer deixar o preço cair. Gabriel, mas o preço, olha aqui, ele deu uma embananada aqui, ó. Ele rompeu e depois voltou. Esse rompimento seria a manipulação bancária, que é o falso rompimento, que é uma busca por liquidez. Sabe por que é uma busca por liquidez? Se o preço está fazendo isso daqui, ó, automaticamente você acredita que isso aqui é um fundo. E aí quando o preço faz isso aqui, ou seja, ele rompeu o fundo. E aí você vende aqui, ó, na mínima do candle. Aí o candle vem, pega a sua ordem e volta a trabalhar aqui, ó, na zona de rejeição. Ele faz um falso rompimento aqui, que é a manipulação bancária. E é exatamente isso aqui, esse movimento, ó. Vem, faz um fundo, falso rompimento aqui. Você botou sua ordem aqui na mínima do candle, porque, né, você não quer ser violinado. Aí chega, pô, vou botar aqui na mínima do candle, que aí quando pegar vai descer reto. E aí o cara pega a sua ordem de venda, né, e absorve o seu lote. E aí ele consegue mais liquidez para comprar, porque atraiu muitos vendedores aqui, ou seja, ele blefou, te induziu a vender e continuou com o preço aqui na zona de rejeição, que está aqui em cima. Então a manipulação bancária é isso daí, tá? É o falso rompimento, que nada mais é uma busca por liquidez, é onde o big player ele consegue colocar mais lotes a mercado. Tá? Se ele está comprando aqui, ele faz um falso rompimento, que aí ele consegue atrair mais vendedores, e atraindo mais vendedores ele consegue comprar mais, porque tem pessoas vendendo para ele. É simples, beleza? Então essa é a lei que rege o mercado. Então a lei que rege o mercado é a oferta e demanda. É o encontro entre um comprador e um vendedor. E esse encontro ele está presente em tudo toda relação com gráfico, toda relação com pregão, toda relação com o mercado financeiro. Porque aqui a gente está falando de zona de rejeição, aqui a gente tem zona de rejeição, e aqui a gente tem o falso rompimento, que é a manipulação bancária, manipulação dos bancos, manipulação bancária. Saiu errado aqui. A manipulação bancária. E a gente tem algo que está dentro disso tudo e está dentro de qualquer metodologia que você for aprender, que é oferta e demanda. Tá? Então, por isso que oferta e demanda é a lei que rege o mercado, porque ela rege o mercado, tá? Sem ela, o mercado deixa de ser mercado. O mercado ele perde liquidez, não vai ter volume, não vai ter negócio. O que gera negócio, o que gera a movimentação do preço é a oferta e demanda. Entendeu? Então, pessoal, esse foi um resumo, tá? Da minha metodologia operacional, que é a manipulação bancária. Tá ok? Eu espero que fique claro para vocês alguns tópicos que eu separei para vocês. E se você tem interesse em estudar a fundo essa metodologia, está disponível no site, tá? A mentoria, tá ok? Estou com algumas vagas disponíveis. Se você tem interesse, acesse o site lá e não perca, garanta sua vaga na mentoria, que a gente estuda a fundo isso aí. Eu disponibilizo mais PDFs para você, enfim. Esse foi o primeiro aulão, tá? Eu vou gravar mais aulas para vocês aí, aulas assim, uns vídeos mais longos, tá? Porque não tem essa questão de só isso aqui é do material pago, isso aqui não. Meu material tá aí e eu vou disponibilizar o máximo que eu conseguir para vocês, tá? No gratuito aqui no YouTube. E quem quiser estudar mais a fundo, quem quiser levar o mercado financeiro de forma mais profissional, faz a mentoria. E quem não tem condição ainda de fazer mentoria, assiste os vídeos aqui do canal que são gratuitos, tá ok? E eu vou postar muito mais, vou me dedicar mais do meu tempo aí a vocês, tá ok? Pessoal, muito obrigado
e até mais.